E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vou ensinar o Gambito Lucchini, que é um gambito que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar, mas ele é muito potente e é jogado contra a Giuoco Piana, a variante mais popular da italiana nos níveis mais altos de jogo. Então vamos lá. Começamos com peão E4, peão E5, cavalo F3, cavalo C6, Bispo C4 e Bispo C5. Essa é a Giuoco Piana, a variante mais calma, mais quietinha da italiana. Significa literalmente jogo calmo em italiano. Vamos lá. Temos peão D3, que é a Giuoco Pianissimo, ou seja, um jogo muito calmo. No entanto, esse jogo para o seu adversário vai ser tudo, mas não vai ser calmo, porque você vai surpreendê-lo com o lance peão F5, o Gambito Lucchini. Qual é a ideia desse lance? Primeiramente, o seu adversário vai ficar totalmente fora da preparação. Eu mesmo não conhecia esse gambito até jogarem ele contra mim hoje de manhã. Daí eu fui dar uma olhada nas ideias, nas estatísticas, e eu fiquei de cara com a efetividade dele, o tanto que os jogadores de brancas caem nos golpes aqui. Isso daqui certamente terá muito êxito se você é um jogador abaixo dos 2000 de rating. Pois vamos lá. Primeiramente, você está gambitando um peão, certo? Por isso o nome Gambito Lucchini. No entanto, não é um gambito verdadeiro, no sentido de que o seu adversário, assim como no Gambito Rousseau, não deve capturar o peão. Se ele captura, ele permite que você siga com o peão D5, atacando imediatamente o bispo, e se ele retornar, você vai tomar o peão de volta de bispo, desenvolvendo uma peça, e temos uma posição na qual você não somente tem dois peões no centro, como você está à frente em desenvolvimento. Veja só, você tem 3 peças menores desenvolvidas, enquanto seu adversário tem apenas 2. Portanto, você inverteu as coisas aqui. Você está melhor do que o seu adversário que está jogando de brancas. No entanto, esse lance bispo B3, apesar de ser a melhor escolha do adversário, não é o mais jogado, porque os jogadores são gananciosos e não conhecem a abertura. Portanto, eles vão jogar o quê? Bispo B5, na ideia de ganhar mais um peão. Ele está doidinho no material, ele não quer saber de desenvolvimento, ele não quer saber de segurança do rei, ele quer apenas o peãozinho a mais. E por isso você vai puni-lo arduamente. Como fazemos isso? Entregamos de bandeja o peão de cima. Você não liga para a defesa desse peão, você liga para quê? Desenvolvimento, segurança do rei, seguindo os princípios de abertura. Jogue tranquilamente cavalo E7 na ideia de que o cavalo não somente bota mais um ataque na casa de F5, como também defende o seu cavalo da casa C6 para que você não tenha que jogar com peões dobrados. Portanto, se o seu adversário aqui for um jogador mais astuto, seguir simplesmente fazendo roque, não quiser ganhar muito material, você segue simplesmente tomando em F5 e novamente você tem uma vantagem espacial de desenvolvimento. No entanto, as brancas não caíram em nenhum golpe aqui na posição, você só está melhor do ponto de vista posicional. No entanto, se o seu oponente for ganancioso e tomar em E5, que é de longe a alternativa mais provável, você irá puni-lo, pois olha só, o cavalo dele está no centro, alinhado com o rei. O cavalo e o bispo estão doidinhos aqui para dobrar os seus peões na casa C6. E você se importa com isso? Claro que não. Você pode simplesmente seguir fazendo o seu roque tranquilamente, gambitando esse segundo peão, na ideia de que, digamos que o seu adversário tome aqui de cavalo, a pior alternativa e mais comum. Você toma com o peão de C6, o bispo volta para a casa A4 e parece que você está pior. Você vai ter que tomar lá o peão de F5 e aí você está com um peão a menos, simplesmente, né? Errado. Você não vai tomar o peão de F5 de bispo ou de torre. Você vai tomar ele de cavalo, convidando o seu adversário prontamente a tomar mais um peão que você acabou pendurando aqui. E por incrível que pareça, você pendura esse peão ainda com tempo em cima da torre. Exceto que se o seu adversário tomar o peão, você tem aqui o sacrifício bispo F2. Se o seu adversário tomar o bispo, você tem na realidade mate em 24 lances. E você não precisa decorar o checkmate, você não precisa saber que existe o checkmate em 24 lances, porque se você quiser simplesmente recuperar o material que você
Sacrificou, o simples lance cavalo D4 com cheque descoberto ganha de volta uma peça sacrificada, você tirou o roque do seu adversário e você está bem melhor. No entanto, para os interessados, enquanto eu falo, eu vou passando aqui o checkmate em 24 lances na tela. Acabou diminuindo o número de lances porque o jogador de brancas aqui não ofereceu a maior resistência que é possível. No entanto, é só para demonstrar, eu não espero que você vá decorar isso, você nem deve, que o seu adversário aqui vai ficar com o rei no centro e vai perder muito material por isso, se não simplesmente levar um mate ali no tabuleiro. Isso é, se ele tomar a peça de C6 de cavalo. E se ele tomar de bispo? Pois bem, se ele toma de bispo, a situação não é tão grave para o jogador de brancas. No entanto, você continua melhor. A ideia é que você deve tomar de cavalo e após que cavalo toma, jogar o lance dama E8 cheque, na ideia de recuperar a peça com a dama. Dessa maneira, não somente desenvolvendo sua dama, preparando a possibilidade de conectar as torres, mas também para não dobrar os seus peões. E aqui, após o roque do seu adversário, você retoma o peão de F5 e temos uma posição na qual seu oponente fez o roque, conseguiu fazer o roque, no entanto, ele vai perder a coluna aberta de E, porque você vai ter a prioridade para colocar sua torre lá, você já desenvolveu todas as suas peças, você já conectou suas torres, a sua torre de F já está numa coluna semi-aberta, a sua torre de A vai vir para a coluna aberta, e o seu adversário basicamente não fez nada e ainda entregou o par de bispos pelo peão. O computador já avalia que as pretas estão bem melhores nessa posição e, em geral, quando chegamos aqui, 80% das partidas são vencidas pelas pretas. Pois bem, então temos de cara uma grande justificativa para o lance peão F5. No entanto, isso é para demonstrar que ele não é um gambito verdadeiro, no sentido de que o seu adversário não vai ficar com o peão a mais, porque ele não deve nem tomar o peão. Quais são as outras alternativas do seu oponente que não tomaram o peão? Existem dois lances que são jogados aqui. Primeiro é o lance cavalo G5. Por quê? Porque o cara viu a oportunidade, ele quer dar o golpe na casa F7. Isso perde para as brancas e a gente já vai explorar por quê. A outra possibilidade é o adversário fazer o roque. Se ele faz o roque, o que é que você deve fazer? Você deve jogar o simples cavalo F6, peão D6, eventualmente jogar o avanço, peão F4 e visar um roque longo para atacar o seu oponente na ala do rei. Você vai jogar isso muito semelhante ao que você jogaria um gambito Rousseau ou mesmo uma Giuoco Piano tradicional. No entanto, saiba que você não deve visar o roque curto porque o bispo corta suas ambições de fazer o roque na ala do rei. Tudo bem? Então vamos explorar aqui a opção cavalo G5 visando o ataque na casa F7. Mas antes eu quero pedir para você que se você aprendeu algo de novo, se você não conhecia esse gambito, tá achando interessante, seja porque você é um jogador que odeia jogar contra a italiana, ou porque você joga a italiana, quer aprender o que não fazer, como refutar, como jogar de maneira correta, dispara o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E se você tiver condições, mas não se sinta pressionado a isso, vire membro do canal que você me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuitamente, além de ter acesso a vários benefícios exclusivos. Pois vamos lá. Quando vem esse lance cavalo G5, o seu adversário visa jogar ou cavalo F7 ou bispo F7. E você não quer parar a ideia dele. Por exemplo, se você jogar um cavalo H6, você já está pior, porque você está jogando de maneira reativa. E não é para isso que você jogou o gambito. Você está jogando isso para tirar o seu oponente da preparação e para jogar de maneira ativa, atacando ele. Portanto, você convida esses lances. Esses lances não ganham para o seu oponente. Aqui você deve jogar peão F4. Qual a ideia? A ideia é que você está desconectando o bispo dele da defesa do cavalo. Portanto, se seguir algo como o bispo F7, aqui você já ganhou, porque após rei F8, seu oponente tem um problema. O cavalo está caindo e o bispo vai cair se o cavalo cair. A maior parte dos adversários já vai perceber que não jogou exatamente da melhor maneira, vai tomar em G8. No entanto, aqui você pode seguir tomando o cavalo e agora você não somente está atacando o bispo, como você também está atacando o peão de G2 e novamente. Um dos dois vai cair. No entanto, se o seu oponente tentar defender esse cavalo, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Continua ganho, mas vai ter que saber alguns truques.
Digamos que ele defenda o cavalo com dama H5, o lance mais popular. Nessa posição, basta jogar cavalo F6 atacando a dama do seu oponente. Novamente, se ela sair daqui, retornando, você joga peão H6, expulsa o cavalo e ganha o bispo. No entanto, seu oponente espera esse tipo de lance. Portanto, ele vai tentar manter a dama na coluna H para deixar o seu peão de H cravado. E ele acha que ele é um gênio do xadrez, né? Vai jogar, por exemplo, dama H4. Quando você jogar peão H6, ele vai falar: haha, o seu peão está cravado, eu vou tirar o meu bispo para a segurança. E se você não souber o que você está fazendo, de fato, a partir dessa posição você vai perder. Só que você viu esse vídeo, então você sabe o que você está fazendo. E o que é que você deve fazer é prender a dama do seu oponente. É isso mesmo, a partir daqui não tem como ele salvar, a dama está presa. O primeiro lance que você vai jogar é o lance peão D5. Esse lance tem dois claros propósitos. E eu não quero que você decore, eu quero que você entenda o tema, porque se você decorar, você vai esquecer nos seus jogos. O primeiro propósito dele é que o bispo agora está ativo e controla principalmente a casa de H3, tirando o escape da dama. No entanto, por que D5 e não peão D6? Porque o segundo propósito do lance é desconectar esse bispo da casa F7 para tirar a casa de escape do cavalo. Então, peão D5 entrega o peão na ideia de que agora o bispo está desconectado da casa F7 e o bispo controla a casa de H3. Por que isso tudo é importante? Porque existe uma manobra de cavalo. Cavalo E7, cavalo G6, prendendo a dama. Simples assim. Você joga cavalo E7, seu oponente aqui vai jogar, por exemplo, peão D6, se ele for bom, para conectar novamente o bispo à casa F7. No entanto, cavalo G6 prende a dama e ele tem uma última manobra, né, um último respiro, que é cavalo F7, tentando contra-atacar sua dama, mas quando você tira a dama aqui do ataque do cavalo, a dama novamente está caindo e você está completamente ganho aqui na posição. Pois bem, após F5, cavalo G5, peão F4 desconectando o bispo do cavalo, e se ele jogar o lance que parece mais forte, cavalo F7, ao invés de bispo F7, que levaria a dama dele ficar presa ou ele a perder uma peça. Se ele joga cavalo F7, aqui você vai jogar isso muito parecido com um contra-ataque Drexler. Não sei se vocês conhecem, mas é um contra-ataque do fígado frito, no qual a dama, em conjunto com o seu bispo negro, contra-ataca o seu oponente, ao invés de você tentar se ater à defesa do material. Portanto, você pode jogar aqui o simples dama H4, ameaçando mate em F2. E acredite, muitos jogadores mais iniciantes, ou pelo menos se tiver num controle de tempo mais rápido, vão tomar a torre em H8 e simplesmente pendurar o checkmate. No entanto, esse contra-ataque não se atém somente a isso. Se ele segue fazendo o roque, por exemplo, ele já está perdido. Por quê? Porque agora a dama está muito bem posicionada com esse bispo para atacar a casa de F2. E agora basta trazer o cavalo e você tem um padrão de checkmate muito forte aqui. Por exemplo, cavalo F6, se o seu adversário segue tomando em H8, que é o que a maioria faz, cavalo G4 e agora você tem checkmate quase que imparável. A única maneira de parar é se ele perceber o padrão e sacrificar a dama. Mas qual é a ideia? O cavalo e a dama trabalham em conjunto para ameaçar o checkmate na casa H2. Enquanto isso, a dama, o cavalo e o bispo todos atacam a casa de F2, que é defendida apenas 2 vezes. Não tem como lidar com ambas as ameaças. Então, ele tem que lidar com a ameaça que é mais urgente, que é a de checkmate, jogando o peão H3, segue cavalo por F2 e agora quando o cavalo se mover, ele se move com cheque em cima do rei. Portanto, o lance de maior resistência do seu oponente é tomar em F2 de torre. For o caso, você pode seguir com dama toma F2, ganhando material. Mas digamos que após cavalo toma F2, o seu oponente mova o rei, por exemplo, para a casa H2. Agora você dá um cheque de dama, força ele a voltar para a casa G1. Agora o peão de G2 está cravado, o cavalo pode tomar com cheque, rei H1, único lance. O cavalo volta para F2. Se o seu adversário voltar o rei aqui, por exemplo, você tem checkmate com cavalo G4, o rei se move novamente e checkmate com dama H2. Se agora ele perceber que você tem checkmate e ao invés de mover o rei novamente para o cheque descoberto, ele resolver tomar de torre, você continua tendo checkmate. Basta dar o cheque, dama H4, para quê? Para caminhar o rei e você tomar a torre com cheque. E agora a ideia é que dama H4 vem
com checkmate. Portanto, se o seu adversário faz o roque, basta trazer o cavalo, seu ataque vai ser muito potente, seu oponente não vai ter o que fazer. Portanto, nessa posição, muitos dos seus oponentes não vão fazer o roque percebendo as ideias. Um outro lance que ele pode jogar aqui é o lance peão G3, que parece salvar a posição, mas na realidade não salva. Você não deve tomar o peão, viu? O lance mais forte aqui para as pretas é jogar dama H3. E agora, se o seu adversário toma a sua torre, você pode jogar o lance peão D5, visando trazer o bispo com o tempo em cima da dama do seu adversário e novamente subjugar as defesas dele, porque você tem muitas peças envolvidas no ataque. O lance mais comum é o lance bispo toma D5. For o caso, vai vir bispo G4, novamente ameaçando a dama do seu oponente, e se ele jogar peão F3, achando que ele é um espertalhão, agora você toma o peão e você vai promover após a captura do bispo. Veja só, você avança o peão e não tem muito como parar a promoção. Ou ele te entrega a torre, ou ele caminha o rei para frente. E caminhar o rei para frente leva a uma das sequências mais bonitas de todo o xadrez. Aqui pode parecer bom tomar a torre e promover para uma dama. No entanto, tem um lance mais forte. Você pode jogar peão promove para cavalo. É uma das raras ocasiões nas quais um lance desses pode ser jogado. Se ele toma de dama, bem, aí você toma a dama e você venceu por questão de material. Mas se ele toma de torre, você toma aqui o peão de H2 e vai dar um checkmate aqui no seu adversário no próximo lance, na casa F2, independente de para onde ele acabe movendo o seu rei. Bonito, né? Pois bem, então se ele não jogar esse peão F3 e se após o lance bispo G4, o seu adversário seguir jogando alguma outra coisa, né? Por exemplo, dama D2 é uma outra possibilidade de lance muito comum aqui. Aqui, tudo ganha. Envolver o cavalo com cavalo D4 ameaçando o duplo que ganha, a dama na casa F3 ganha, dama G2 ameaçando a torre e depois cavalo D4 ganha. Basicamente, se o seu adversário seguir nessa posição, você tá muito, mas muito ganho por conta da quantidade de peças que você consegue rapidamente envolver no ataque. Todo lance que parece bom, geralmente é bom nesse tipo de posição, porque não importa aquela torre no canto, essa torre aqui no canto, as peças do seu oponente não vão conseguir entrar para o jogo. Olha, esse cavalo, esse bispo tão inerte, sem fazer nada, enquanto você tem um cavalo jogando, um bispo jogando, o outro bispo jogando e a dama, todas na cara do seu oponente. Aqui uma outra variante, né, além de tomar isso aqui de bispo, é tomar de peão, e novamente isso vai perder para as mesmas coisas. Bispo G4, depois você vai jogar cavalo D4 e vai simplesmente destruir o seu oponente. Então, digamos, dama D2, cavalo D4, você já está ameaçando o duplo ali. Não tem muito que o seu oponente fazer a partir dessa posição para sobreviver a esse ataque. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse poderosíssimo gambito que pega muita gente, principalmente abaixo dos 2.000 de rating. Se você gostou, dispara o seu like, se inscreve no canal, considere virar membro para me apoiar. Valeu, falou e até a próxima. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.